Alberto, muito obrigada por se juntar aqui à nossa House of Leaders, bem-vindo. Ao longo da sua carreira acompanhou diferentes momentos de transformação no setor financeiro, liderou equipas em organizações de grande dimensão e assumiu responsabilidades crescentes em alguns contextos particularmente exigentes, não é? Gostava de aproveitar agora esta conversa e estes minutos que estamos aqui para explorar algumas das aprendizagens que foi fazendo ao longo deste seu percurso e perceber como é que vê e como é que enfrenta alguns dos desafios da liderança que temos hoje em dia. Pode ser? Vamos começar esta conversa? Boa. Então, quando olha um bocadinho para o percurso e para aquilo que o trouxe até aqui hoje, gostava que partilhasse connosco uma história, um momento que tenha sido marcante para a pessoa e para o líder que o Alberto é hoje em dia. Bem, se calhar começando pelo início, a minha primeira experiência de liderança foi quando tinha 24 anos. Okay. Tinha um ano de banco, trabalhava no Banco Espírito Santo e, surpreendentemente, sou chamado para uma conversa com o meu diretor comercial. Na altura, eu tinha um ano, portanto era estagiário, pouco mais que estagiário, Okay. E convida-me para diretor da agência, portanto gerir uma agência bancária. Eu nunca tinha estado com um cliente, eu nunca tinha gerido uma equipa, achei aquilo estranhíssimo, mas enfim, de uma forma um bocadinho tímida, eu disse, olha, eu não sei quem sou eu para dizer que não, só se vocês dizem que sim, que eu tenho capacidades, que eu tenho... Mas eu sinceramente nunca estive com um cliente, nunca gerei uma equipa, sei muito pouco sobre este tema, não vai ser preparado para o assunto, ok? Vai ser preparado. Na realidade nunca chegou a acontecer nenhuma preparação. No final do dia ligaram-me ao longo do dia, não é? Amanhã apresentas-te na agência e vais começar como diretor da agência. E, portanto, foi uma coisa verdadeiramente assustadora, digamos assim, não é? Portanto, foi uma experiência radical do ponto de vista pessoal, do ponto de vista de liderança e qual foi o principal, enfim, nós não temos todo o tempo do mundo para esta conversa, sim. Portanto, qual foi o principal takeaway que eu tirei naquele momento? Foi a dependência que um líder muitas vezes também tem da equipa. Nós falamos muito sobre a liderança e sobre o efeito que o líder tem sobre a equipa, mas o contrário também acontece. E o que aconteceu ali foi que eu tinha um conjunto de competências e de capacidades que as pessoas... Para trabalhar essa equipa, não é? Que Para motivar que me diferenciavam do resto da equipa e que faziam com que eu agregasse valor àquilo que a equipa era capaz de fazer, mas por outro lado a minha dependência da equipa era muito grande, porque eu desconhecia a maior parte das coisas. Portanto, eu aprendia muito rapidamente aquilo que a faculdade tinha dado. Essa capacidade de aprender eram boas e, portanto, permitia-me aprender rapidamente. Eu devorava o manual de produtos e no final de 4 ou 5 horas eu sabia tudo sobre os produtos do banco. Okay. Mas não tinha depois aquela experiência prática de estar com o cliente e de vender e de explicar as coisas, não é? E, portanto, dependia muito da equipa em muitos aspectos. Isso acabou por ser ótimo, porque as nossas competências complementavam. É isso, e consegue explorar um bocadinho por aí, que competências é que eram essas? Se calhar na altura, não é? Tinha acabado de chegar, portanto ainda não conseguia, mas hoje em dia já conseguimos. Sabia trabalhar com o Excel, a equipa não sabia, portanto fazia em papel, um conjunto de coisas que se faziam em papel, que eu conseguia de alguma forma... Já digitalizar de alguma maneira, enfim, naquilo que é possível dizer digitalizar, eu estou a falar há 30 anos atrás, à data, não é? Certo. Mas digitalizava isso. Eu tinha conhecimentos do ponto de vista da área financeira, portanto daquilo que eram as demonstrações de resultados das empresas, e portanto isso permitiu que nós começássemos a trabalhar o segmento de empresas e tinha como backup, como apoio administrativo, normalmente a equipa que assumiu esse papel de uma forma muito natural e, portanto, cada um agregava valor, eu enquanto líder e a equipa, naturalmente, enquanto a experiência bancária do dia-a-dia. Pegando aí um bocadinho num pormenor que partilhou connosco, muitas vezes as lideranças são chamadas a tomar decisões sem ter a informação toda. Eu percebi que já partilhou que é muito rápido, não é? A perceber a informação, mas muitas vezes temos que tomar decisões sem ter essa informação toda. Como é que consegue lidar com essa realidade? É algo que seja confortável ou é neste desconforto que também consegue... Tem que haver um mínimo de conhecimento sobre as coisas, ou seja, senão não estamos capacitados para tomar uma decisão, senão é uma aposta às cegas. Não é? Portanto, mas muitas vezes, não é? Nestes contextos de insegurança e de mudança. É isso. E nos últimos anos isso é particularmente evidente. Não é? A partir do Covid nós começamos a olhar para as coisas de uma forma muito diferente. Hoje em dia a incerteza, a tomada de decisão em ambiente de incerteza é uma coisa que se tornou, eu diria que quase habitual, quase corriqueiro a partir desse momento. Não é? Portanto, nesse sentido, nós também crescemos bastante e começamos a sentir-nos à vontade dentro de contextos que anteriormente eram desconfortáveis para a tomada de decisão. Não é? Então, tendo em conta um bocadinho este contexto que falávamos, o que é que acha que foi a maior aprendizagem em termos de liderança que trouxe de momentos de grande pressão? Ou seja, quando há momentos, não é? Sabemos que existem, qual é a maior aprendizagem em termos de liderança? Eu acho que as maiores aprendizagens, no meu caso, e creio que de uma forma geral isso acontece, fazem-se em contextos de grande dificuldade, ou seja, nos momentos difíceis, no momento em que as coisas não correm tão bem, acho que são os principais momentos onde nós podemos evoluir e crescer em torno disso, não é? E, portanto, dando um exemplo concreto, não é?
a reestruturação que uma das instituições por onde eu passei teve que fazer em 3 anos foi uma reestruturação absolutamente brutal. Nós viemos violento até. Foi muito violento. Viemos de 279 agências para 84 agências. Certo. Portanto, isso foi um processo de pessoas, não é? Pessoas, centenas de pessoas que tiveram que sair do banco nessa altura. E esse foi um processo muitíssimo difícil. O que é que eu tirei muito relevante desse momento? E, enfim, sermos sinceros. Honestidade é importante. Muitas vezes não temos os dados todos, muitas vezes as decisões que estamos a implementar não seriam a nossa decisão, mas naquele momento tem que ser a nossa decisão e temos que ser empáticos e perceber o outro lado também, e tentar comunicar percebendo o que está a acontecer do outro lado, não é? Eu recordo-me particularmente de uma reunião que tivemos com 60 diretores de agência em que lhes comunicamos que as agências deles iam fechar. O que significava basicamente que uma parte significativa das pessoas daquelas equipas, nós estamos a falar de cerca de 300 pessoas que iam ser afetadas por isso. Naturalmente que foi um momento muito difícil, mas foi um momento em que eu cheguei ao final e depois de ter comunicado às pessoas que, enfim, com o máximo respeito possível a decisão que tinha sido tomada, eu disse, mas eu estou disposto para unir com cada um de vocês, se quiserem, para eu explicar, caso a caso, porque é que foi a sua e não foi a do colega do lado. Certo. E, portanto, eu acho que essa disponibilidade também é muito importante. Foi imensamente valorizada, não houve ninguém que tivesse contestado, as pessoas tiveram um comportamento corretíssimo perante uma decisão tão dura e tão difícil que as colocava em causa do ponto de vista profissional, mas também do ponto de vista pessoal, não é? E, portanto, para mim foi uma lição muito grande de que se efetivamente estivermos próximos das pessoas, tentarmos perceber aquilo que elas estão a passar naquele momento, sermos empáticos, não é? De alguma forma, voltamos a esse tema, eu acho que isso é fundamental. Okay. E continuando então um bocadinho nesta lógica de estarmos a falar de pessoas, porque lá está, e começámos por aí, não é? O líder para as pessoas e as pessoas para o líder, quando procura potencial numa pessoa, quais são as competências que acha que são mais valorizadas ou que devem ser mais valorizadas nessa procura? Eu acho que... Hoje em dia falamos de empatia, acho que é ser consensual, não é? Hoje em dia temos falado muito sobre isso. Mas eu acho que a capacidade de trabalhar em equipa é absolutamente fundamental. E daí vem a colaboração. Do papel que as pessoas exercem na organização, não é? Porque há pessoas que são mais especialistas, há pessoas que fazem parte de equipas maiores ou de equipas menores, mas de uma forma geral, porque os contextos vão mudando e as pessoas vão fazendo ou devem fazer coisas diferentes dentro das organizações, eu creio que essa capacidade de fazer equipa, de construir equipa, de agregar valor dentro de uma equipa, eu acho que é absolutamente fundamental e é uma das coisas que eu procuro sempre fazer, volto a dizer, independentemente do papel que a pessoa vai exercer naquele momento, ser de liderança ou não ser de liderança. Claro. Ok. E daí como é que transpormos para o que é que o entusiasma quando pensa nestes líderes de futuro ou nas organizações de futuro, porque estamos num momento até com a inteligência artificial, não é? Num momento de viragem e transição. O que é que o entusiasma? O que é que o motiva nessas organizações de futuro? O que é que vê que o motiva? Eu acho que as organizações do futuro, quando eu sonho naquilo que pode ser uma organização onde eu gostasse de trabalhar daqui a 10, 15 anos, eu acho que é fazermos coisas que verdadeiramente nos fazem felizes. Tenham impacto, é isso? Tenham impacto e que nos façam sentir felizes. Ou seja, eu sei, isto pode parecer um bocadinho utópico, não é? Dizer que nós podemos trazer prazer e felicidade do trabalho, mas eu acredito que sim, acredito que isso é perfeitamente possível. Faz parte da nossa vida, não é? Do nosso dia-a-dia. Devia ser assim. E, portanto, se a tecnologia nos trouxer condições para que as pessoas possam fazer cada vez mais coisas que gostam, que se sentem realizadas, que acrescentam valor para as comunidades podem onde ser estão. Um add-on, não é? Pode ser um add-on, claramente. Eu acho que isso seria o ideal, não é? E é para aí que devemos ir, não é? Okay. Ou deveríamos ir. E neste, sendo um bocadinho mais específico nesta parte da inteligência artificial, como sabemos que é o futuro, é inevitável, não é? Vai ser uma grande transformação que vamos certamente viver. Que outras competências é que têm que obrigatoriamente aparecer então nas nossas equipas e nas nossas organizações, não é? Para poderem balançar. Já falámos de empatia, mas outras Quanto mais tecnologia nós temos, e vamos ter cada vez mais tecnologia, mais humanos temos que ser. E, portanto, esta é uma dimensão, enfim, relativamente parecida com a empatia, mas a humanidade. Eu acho que é absolutamente fundamental e é tanto mais importante quanto maior tecnologia nós tivermos para conseguir, não é? O tal pensamento crítico só os humanos conseguem ter, não é? Esse tipo de... Ok. Então pronto, para finalizarmos, gostava que nos desse aqui uma mensagem ou um conselho para alguém que está a iniciar hoje, um bocadinho como disse no início, não é? O estagiário que tinha acabado de entrar aos 24 anos e que teve esse desafio, um conselho, não é? Se pudesse dar um conselho. Eu curiosamente... Alberto, nessa altura, o que é que dizia? O conselho que eu vou dar foi um conselho que eu não segui, curiosamente. Pronto, mas agora estamos aqui... E paguei por isso, não é? E okay. o conselho que eu vou dar é que sejamos exigentes com as nossas equipas, sejamos exigentes com as pessoas.
Porque elas correspondem. Isso é a melhor forma de as protegermos. Isso é a melhor forma de as protegermos, é obrigá-las a serem, ou de alguma forma condicioná-las a serem bons profissionais. Naturalmente que depois temos que dar o outro lado, não é? Que é, se estamos a ser exigentes com as pessoas, temos que estar ao lado delas e ajudá-las nos momentos em que são difíceis. A tal transparência e temos que ser um role model, ou seja, nós não podemos ser exigentes com os outros e não ser connosco próprios. Portanto, nós temos que dar em primeiro lugar o exemplo e depois assim para que as pessoas sigam esse exemplo e dentro do tal contexto de grande exigência que eu acho que é fundamental. Ok, transparência que falou há pouco, mas esta exigência também. Sim, também. Ok. Obrigada por esta conversa e bem-vindo. Muito obrigado.